Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. As notícias. É o Jornal da Meia-Noite, edição da jornalista Diana Rosa. E Diana, começamos com uma notícia dos últimos minutos. 5 pessoas ficaram feridas na sequência de um atropelamento seguido de uma fuga no Chiado, em Lisboa. 3 pessoas foram transportadas para o hospital, outras 2 foram assistidas no local pelas equipas de socorro. É o que confirma a Rádio Observador. O Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa diz que as vítimas foram encaminhadas para os hospitais de Santa Maria e de São José. O atropelamento ocorreu na Rua Nova da Trindade. O alerta foi dado depois das 10 da noite. A CNN indica que depois de bater com o carro, o condutor colocou-se em fuga a pé. Marcelo Rebelo de Sousa diz que vê em António José Seguro um presidente com um perfil de proximidade. Como vê de resto os antecessores, cada um à sua maneira. Quando eu, em vários momentos, tive de enfrentar os incêndios, agora as cheias, antes problemas críticos durante a pandemia, provavelmente disseram, olha, é o presidente da proximidade. Quando o presidente Seguro esteve agora no terreno, eu vi um exemplo de presidente da proximidade. Marcelo Rebelo de Sousa aqui a enaltecer o calor humano dos abraços e dos encontros que teve com o presidente eleito. Sobre a forma como será lembrado depois de deixar o cargo de presidente da República, Marcelo considera que os portugueses depois terão tempo para decidir. Fica aquém. José Luís Carneiro considera que o PTRR de Luís Montenegro é apenas um plano de intenções. Falta ação. O secretário-geral do PS reagiu ao que se sabe do novo plano para reconstruir o país depois das tempestades. José Luís Carneiro lamenta que não tenham sido apresentadas medidas concretas a curto prazo. Trata-se de um plano de intenções, quando, do meu ponto de vista, o Governo, todos os seus meios, todos os seus recursos deviam estar concentrados num plano de ação e de resposta às comunidades locais, porque ainda há municípios que estão a reclamar a sua integração na declaração de contingência. Eu vou dar este número. As estradas de Portugal têm mais de 400 milhões de euros para investir em infraestruturas que não podem aplicar nos municípios que não estão na declaração de calamidade, quando muitos desses municípios têm as suas infraestruturas rodoviárias praticamente destruídas. Ouvimos aqui José Luís Carneiro em declarações no Porto. O secretário-geral do Partido Socialista assegura ainda que o partido vai continuar a contribuir para dar apoio nas zonas afetadas. Também os restantes partidos da oposição queixam-se da falta de medidas concretas para apoiar as populações. André Ventura quer um plano com efeitos imediatos. O líder do Chega considera inaceitável a falta de propostas no anúncio do Primeiro-Ministro. Eu penso que o Sr. Primeiro-Ministro ainda tem algum tempo, ainda tem alguns dias, para refazer isto e para reanunciar ao país, desculpem a expressão, uma coisa com nível, uma coisa com ambição, uma coisa com dignidade e uma coisa com esperança. Ontem usei a expressão menos Sport TV e mais ação. Nestes momentos é os momentos que se vê a capacidade de ação de um governo. Nestes momentos é quando se vê se um Primeiro-Ministro tem fibra ou não para ser Primeiro-Ministro. Pela Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, líder do partido, insiste que o país precisa também de medidas concretas. No fundo, resume-se a um plano de intenções. E quando a Iniciativa Liberal ontem disse ao Sr. Primeiro-Ministro que o seu modelo de governação estava esgotado, era exatamente a isto que nos referíamos. Continuamos há 2 anos a viver de anúncios sem que esses anúncios tenham qualquer consequência, qualquer ação. Na mesma linha, Paula Santos, líder da bancada parlamentar do Partido Comunista, acusa Luís Montenegro de trazer medidas antigas. Constitui pouco mais do que mais uma operação de propaganda a que este governo já continua a fazer ao longo da sua governação. Não há uma proposta concreta, não há uma medida concreta, não há uma opção concreta, uma ação concreta. Ainda à esquerda, o LIVRE, na voz de Rui Tavares, diz que agora é preciso tomar decisões. Que é o projeto dos apoios diretos, em que se multiplicam os valores que nós temos para a construção de casas, ou para a reconstrução, para a recuperação das casas e para os outros apoios diretos às pessoas,
a fundo perdido e que não pode ficar, embora tenhamos tido essa vontade de o deixar aberto à discussão, como eu disse hoje aqui no Parlamento, isto não pode ficar a marinar muito tempo. E Fabián Figueiredo, deputado único do Bloco, pediu transparência ao Governo nas negociações deste plano. E Inês Sousa Real do PAN pede a Luís Montenegro uma atitude séria face às alterações climáticas. Já Luís Montenegro prefere esperar para se reunir com políticos e sociedade civil por forma a apresentar medidas concretas para o plano de recuperação do país. Isso mesmo fez saber o Primeiro-Ministro esta tarde. O chefe do Executivo não quis sequer revelar o montante que vai estar alocado a este plano, mas quer aprovar no início de abril a versão final do PTRR. O horizonte da execução é de 8 anos. Voltamos agora ao Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa acredita que o Governo acompanha de perto a utilização da base das Lajes. O Presidente diz que já tinha sido informado sobre eventuais movimentações de aviões norte-americanos. O Sr. Ministro de Estado de Negócios Estrangeiros informou-me já há umas semanas da possibilidade de vir a existir uma utilização da base das Lajes nos termos do acordo existente entre Portugal e os Estados Unidos da América. Portanto, agora não vale a pena fazer especulações sobre matéria que o Sr. Ministro já explicou, que é uma matéria que acompanha com proximidade. Não há aqui surpresas. O Presidente da República pede que não se façam especulações. Esteve ao lado do Ministro dos Negócios Estrangeiros em Madrid. E Nuno Melo reagiu hoje à passagem de aviões militares norte-americanos na base das Lajes. Hoje e só hoje, apesar da Rádio Observador ter insistido nos últimos dias com o Ministério da Defesa, além também do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Nuno Melo empurra esclarecimentos para Paulo Rangel. Existe um protocolo entre Portugal e os Estados Unidos da América para a utilização da base das Lajes. E a Defesa Nacional não tem que autorizar a utilização da base das Lajes, muito embora entregue à Força Aérea, porque essa utilização no que tem que ver com os Estados Unidos resulta desse protocolo. As informações sobre essa utilização não são da responsabilidade da Defesa Nacional, são entregues a outra área de tutela. Nuno Melo aqui a desresponsabilizar-se, ouvimos declarações aos jornalistas no Porto. Entretanto, o Partido Comunista Português entregou no Parlamento um pedido de esclarecimentos ao Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre a presença de aviões militares dos Estados Unidos na base das Lajes. E agora vamos a outras notícias que marcam a atualidade, Ana Rosa. Em França, 2 edifícios foram evacuados depois de uma onda de ameaças de bomba através de e-mails que foram enviados às autoridades locais. Uma notícia avançada pela BFM TV e pelo jornal Le Figaro menciona a Torre Montparnasse e o Instituto de Estudos Políticos de Paris. As autoridades adiantam que a Torre Eiffel foi também alvo deste alerta, mas por enquanto não vai ser encerrada. Os e-mails enviados a diferentes autoridades locais continham ameaças de, e passo a citar, fazer voar vários locais de Paris. Até agora não há mais informações sobre a origem destes e-mails. Já foram identificados os suspeitos que pressionaram o jornalista depois do jogo do Benfica-Real Madrid. No final da partida, 2 homens impediram o jornalista da CMTV de prosseguir com a emissão com insultos e ameaças. Como ficou tudo gravado, a PSP acabou por formalizar no Ministério Público uma participação criminal por atos de pressão e coação. Ainda no desporto, o Tondela marcou hoje o regresso às vitórias na Amadora. Depois de 6 jogos sem vencer, ganhou a Estrela por 2-0 no primeiro encontro da jornada 23 do campeonato. Gols de Bebeto e Pedro Maranhão. Um jogo que fica marcado pela expulsão de Luan Patrick com cartão vermelho direto aos 90+5. O Tondela soma agora 18 pontos, sobe provisoriamente ao 16º lugar da tabela classificativa. O Paris Saint-Germain não vai recorrer da decisão do tribunal no processo com Kylian Mbappé. Em dezembro do ano passado, o clube francês foi condenado pelo Tribunal de Paris a pagar 61 milhões ao avançado por salários e férias em atraso. O clube pagou 55 milhões de imediato. Durante esta semana pagou o montante restante da pena e afirma que não vai recorrer da decisão do tribunal. E é o ponto final no Jornal da Meia-Noite, edição da jornalista Diana Rosa, que está de saída. Eu também, até amanhã. Eu, quer dizer, vou de fim de semana. Estou aqui de volta amanhã. Até amanhã. Tchau, até amanhã.